Seja bem-vindo à terceira aula do nosso método. Nessa aula nós vamos falar sobre como melhorar e gerenciar melhor o seu tempo. Deixei aqui duas ferramentas, vou te entregar a terceira, mas antes de falar sobre ferramenta, eu queria fazer uma introdução para você entender um pouco melhor. Eu acredito que nenhuma ferramenta, o nome já fala, né, uma ferramenta não é o que vai fazer você ter mais tempo, não é o que vai fazer você ter uma capacidade de gestão maior, é simplesmente uma ferramenta. Então a ferramenta é o que te leva até a conclusão, é o que te leva até um ponto que você deseja alcançar. Mais importante que a ferramenta é a mentalidade que você cria, tá? Primeiro ponto é entender quais são suas 24 horas. Tem muita gente que fala, nós temos as mesmas 24 horas. Não, nós não temos as mesmas 24 horas. Às vezes você precisa pegar condução, você demora ali 4 horas. Vou te dar um exemplo meu de 24 horas. Nós temos clínicas em São Paulo, Sorocaba, Campinas e está abrindo agora em mais uma cidade. Eu demoro 2 horas de São Paulo até cada cidade dessa. Então são 2 horas para ir, 2 horas para voltar. São menos 4 horas do meu dia. Então a primeira pergunta é, o que eu faço com essas 4 horas? Eu ouço música? Não. Você pode gerenciar melhor o seu tempo. No meu caso, eu faço ligações estratégicas com algumas pessoas. Ah, Vitor, mas você não pode ligar no telefone. O carro eu coloco lá no Bluetooth, vou dirigindo e conversando com a pessoa. Então ali eu já mato ligações que eu teria que fazer. Quando não tenho ligações para fazer, eu sempre estou escutando um podcast, sempre estou escutando um audiobook. Então, não é sobre questão de, eu tenho mais tempo, eu tenho menos tempo que você. A gente, de fato, não controla. Inclusive, não estava na pauta da aula, mas já vou te dar um ensinamento aqui sobre gerenciamento, que é o quê? Ciclo de influência, tá? Esse ciclo aqui ficou meio ruim, mas tá bom. Primeiro ponto aqui é o ciclo de não tenho controle. Vou te dar um exemplo, tá? Você não tem controle sobre como você vai para o seu trabalho. Você não tem um carro, não tem uma moto, você tem que ir, não dá para ir de Uber todo dia, você tem que ir de metrô. Você não controla isso. É algo que você sabe que você vai ter essas 4 horas ali a menos do seu dia, talvez de produtividade. Segundo ponto é, tenho influência, tá? Você não tem controle, mas você tem influência. De quê? Por exemplo, o metrô passa todos os dias às 7 da manhã. E aí você vai chegar no seu trabalho às 9, certinho. Mas se você pegar o metrô às 7h10, ao invés de demorar 2 horas, você demora 3 horas. Então você tem influência sobre o tempo que você vai chegar na estação para pegar o metrô. Ah, Vitor, eu moro numa cidade pequena. Pode ser um ônibus, pode ser um mototáxi, coisas do tipo, tá? O último ponto aqui é o que eu controlo. Exemplo, eu tenho controle do que eu vou assistir, pensar, ver durante esse processo. Ao invés de fazer uma ligação, eu posso escutar um podcast, mas também eu posso escutar uma música. Ou não posso escutar nada e ir pensando daqui até lá. O que particularmente eu gosto também. Às vezes, quando eu preciso raciocinar um pouco melhor, eu uso esse tempo para que eu comece a pensar, digerir ideias. E muitas vezes surgem boas ideias. É o meu momento ali de eureka, é quando eu estou na estrada também. Mas basicamente aqui eu acho que você conseguiu entender que a maioria das coisas você não controla. A parte das coisas você tem influência sobre isso. E pequeniníssimas coisas, que é só essa fração aqui, de fato são as coisas que você controla. Então você tem sempre que focar aqui, ó. É onde eu controlo as coisas. Quando a gente está falando de gestão de tempo, é isso. É você entender o que eu não tenho controle, o que eu tenho influência, mas no fundo mesmo é o que eu de fato tenho controle. Depois de saber o que você controla, tem influência e não controla, você agora começa a entender o que você tem mais controle durante o seu dia. Sabendo disso, um exemplo, uma técnica que eu tenho é o Pomodoro. A forma que eu vou explicar aqui é de uma forma mais ampla, mas basicamente você tem slots de tempos onde você fica 100% focado e 5 minutos você faz basicamente o que você quiser. Isso também tem uma influência com efeitos dopaminérgicos, tá? Então não é só uma questão de gestão de tempo, enfim. Aqui eu quero até aprofundar um pouco mais. Um exemplo, tá? Quando eu estou assistindo uma videoaula, hoje não mais, mas antes, quando eu estava assistindo uma videoaula, estava fazendo um curso, alguma coisa, eu tinha muita dificuldade para prestar atenção. Por quê? Muito estímulo, celular, muita coisa, pensamentos, problemas. Mas o que acontece? A gente acaba não lutando contra isso. E aí você não faz um ponto muito importante, que é o quê? A dessensibilização desses impulsos que você tem. Então, às vezes, você está lá prestando atenção em algo, você pega o celular, começa a mexer, você nem vê você fazendo isso. Então, um ponto muito importante
para que você consiga aplicar Pomodoro de uma forma mais eficiente, é sempre pensar nisso. Eu preciso desensibilizar a minha cabeça sobre isso. Então, por exemplo, se eu estou lendo, é lutar contra aquilo ali. Os impulsos de pegar o telefone, de pensamentos vagos. Aos poucos, o seu cérebro ele vai desensibilizando e você vai conseguindo prestar um pouco mais de atenção. Um ponto muito importante também é, esses impulsos que você tem, é igual comer mal. Qual que é o melhor método de você comer mal? De você parar de comer mal? É não ter na geladeira. Então, basicamente, você tem que entender isso. Para que você consiga aplicar Pomodoro de uma forma muito eficiente, você tem que começar num processo de desensibilização. Porque, às vezes, vou te dar um exemplo de Pomodoro, tá? Para você ler um livro, qual é a técnica que eu aplico? 25 minutos focado lendo esse livro, 5 minutos fazendo o que eu quiser. Seja mexer no Instagram, seja conversar com a minha esposa, enfim. Eu dou um sprint aqui e aqui eu descanso meu cérebro. O que eu estou explicando para o meu cérebro? Olha, se a gente concluir essa tarefa, é igual uma criança. Se a gente concluir essa tarefa, você vai ganhar esse presente. E o cérebro ele começa a entrar num processo que ele começa a ter uma previsibilidade do que vai acontecer. E o ser humano gosta muito disso, de ter previsão, de ter previsibilidade do que pode acontecer. Vou te dar mais um exemplo. Então, no trabalho, você tem que ler todos os seus e-mails, mas você não consegue sair daquilo ali. Ah, Vitor, eu leio 1, leio 2, paro, leio 3, paro. Então, você vai separar 20 minutos para você ler seu e-mail, tá? E é incrível, né? Porque é nessas horas que você tem vontade de tomar um café, de conversar de alguma coisa. É nessa hora que você lembra que você tem que comprar alguma coisa que está faltando em casa no Mercado Livre. Então, o que você vai fazer? Foca em fazer isso e todos esses pensamentos que você tiver aqui, você vai deixar para lá e foca e continua aqui. Terminou? Aí você vai voltar aqui, ó. Agora você vai comprar as coisas que você quer no Mercado Livre e você vai perceber que sempre esses impulsos, essas vontades estão relacionadas à compra, a tomar café, por exemplo, que é uma coisa que você gosta muito, é muito palatável, a fumar. Então, terminou? Esses 20 minutos aqui, agora você tem seus 10 minutos aqui, 5 minutos aqui, você pode ver o tempo que você precisa aqui, tá? O que eu não acho que é legal? Você fazer 20 minutos aqui e 20 minutos aqui. Não, eu acho que aqui o seu cérebro tem que entender que é uma pequena fração de tempo que você vai fazer o que você gosta para depois fazer o que você precisa. Antes de te explicar sobre os to-dos, que é uma ferramenta também que eu uso, e gente, lembra do que eu falei? Ciclo de influência, to-do, Pomodoro, é técnica, é ferramenta. Mas não é isso aqui que vai fazer você ter uma produtividade, é sua mentalidade. Antes de te falar sobre o to-do, eu falei uma coisa aí no final da outra explicação, que é o quê? Você tem que começar a entender também que a vida não é sobre fazer as coisas que você quer, é sempre o que você precisa. E parece algo muito óbvio e simples, mas quantas coisas você ignora que você sabe que você precisa fazer? Eu acho que, por exemplo, quando a gente está falando de empresário, que é o meu ramo, qual é um dos maiores defeitos do empresário? Assim, o que mais prejudica ele? Ele posterga decisões óbvias. Ele posterga coisas que ele sabe que ele precisa fazer e não faz. Então, eu acho que gerenciamento do tempo se conecta muito com isso. Você tem que entender que não é o que você quer fazer, é o que você precisa fazer. Eu acho que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, sobre mentalidade, sobre infantilismo, sobre infantilidade, que eu vou conseguir abordar esse tema um pouco melhor, tá? E aqui eu não estou falando que eu sou um gênio, nada disso. Eu estou passando experiências da minha vida para você. O último ponto são os to-dos. To-dos eu gosto mais. To-do também é uma coisa, é um nome bonito para lembretes, tá? Mas é uma coisa que eu gosto de usar mais como ferramenta de reuniões. Mas vou te dar um exemplo, tá? O que acontecia muito? Eu fazia uma reunião com um gerente de uma unidade, anotava tudo em um papel, o que acontecia? Eu amassava esse papel, jogava ele fora, passava uma semana, essa pessoa, tudo que ela me falou, ela estava precisando aqui e não estava na unidade. O que eu comecei a fazer? Eu apaguei aqui para vocês entenderem. Abre o Instagram, coloca todos esses temas e fixa no topo. A conversa que eu tenho, por exemplo, com o Vitor, com o Miro, que é meu sócio, que é a pessoa que está aqui também te dando aula, mesma coisa, nós fazemos to-dos e deixamos ali. Esses depois são os meus to-dos que eu passo para o Trello, para Kanban, que é o Vitor que vai explicar um pouco para você sobre Kanban. Enfim, que aí você entra no Trello, onde você preferir, pode ser um papel, aplicativo, o que você achar melhor. Então os to-dos, eles são lembretes, eles são slots de coisas que você vai colocando na sua cabeça para que você não esqueça de tudo que você se comprometeu ali, tá? Então, basicamente,
é isso, não tem muito mais o que falar do to-do, mas é você colocar lembretes pontuais de lugares estratégicos que você vai sempre lembrar desses afazeres no seu dia. Bom, basicamente é isso. Foi uma aula com um pouco de prolixidade, falei bastante, mas eu quero que você entenda que tudo que eu estou falando aqui é do meu coração, não tem uma linha que eu separei para falar para você sobre essas técnicas, e tudo que eu falei aqui são coisas que eu aplico na minha vida. Não comece de uma vez, não comece aplicando as 3 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que o primeiro passo é mudar a mentalidade, pegar a gestão ali das influências depois, entender do seu dia o que você controla e o que você não controla. A partir do momento central que você entende todas as atividades que você controla, aí sim é o momento de você começar a aplicar To-Do, Kanban, que o Vitor vai explicar, Pomodoro e todas as outras ferramentas que a gente vai te entregar aqui. Mas lembre, não é a ferramenta que vai mudar a sua vida, é sua cabeça.